Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo você vai aprender a modelar uma casa popular no Revit. Nós vamos fazer aqui um projeto Minha Casa Minha Vida que tem aproximadamente 50 metros quadrados para você aprender muitas coisas sobre o Revit, um dos programas mais utilizados na criação, modelagem e desenvolvimento de projetos. É uma aula completamente passo a passo, onde nós vamos ver diversas funcionalidades e vamos realmente fazer na prática como a gente gosta aqui na Expert Curso. Você está vendo até na tela, né, um pouquinho do que a gente vai desenvolver, né, tanto a nossa planta quanto o 3D aqui que nós temos. Olha, deixa eu curtir pra gente, tá? Essa aqui é uma aula bem completa, realmente, que nós separamos para todos vocês poderem estudar um pouquinho mais sobre Revit. E não deixe também de dar um clique aqui, ó, não custa nada, faz a sua inscrição no nosso canal da Expert Cursos, que toda semana tem muito conteúdo gratuito, não só de Revit, mas de diversos outros programas. Vamos lá para nossa aula. Já estamos aqui então na tela do Revit. Como eu falei, nós vamos utilizar este projeto aqui como referência para a gente fazer toda a sequência e toda a didática da nossa aula. Então eu vou estar deixando aberto aqui essas duas guias do Revit, que é tanto a planta, o nosso nível 1, tá? A planta do pavimento térreo que nós temos, ó, isso aqui que a gente vai criar. A gente vai pegar desde fazer aqui o asfalto, a calçada, vamos estar fazendo aqui a parte da topografia, todos os nossos muros, e a gente vem propriamente para a área construída que nós temos aqui, tá? E o 3D vai sempre ajudar a gente a ter uma visão do que a gente vai estar fazendo na nossa aula, para a gente não precisar ficar mudando para um arquivo PDF, né, saindo do Revit para outra visualização. Deixei esse arquivo aqui que nós vamos utilizar como referência, ok? Ó, vamos então abrir um arquivo novo do Revit. Ó, se você não está com um arquivo novo, né, tá do zero, eu vou até fechar isso aqui. Eu posso fechar, vou vir aqui em arquivo novo, a gente vai pegar o modelo de arquitetura e vou clicar em OK. Então estamos começando do zero. Por organização, eu vou deixar... Vou deixar aqui na esquerda, então, a organização. Esse é o nosso nível 1. Isso aqui é um arquivo diferente desse outro aqui, tá? É muito importante a gente não se confundir quanto a isso. E sempre quando nós vamos começar um projeto no Revit, é muito importante a gente mexer nas unidades do projeto. Então, se eu vier aqui em gerenciar unidades do projeto, ó, gerenciar unidades do projeto, eu digito o N, ó, já vai abrir essa tela também. Eu não gosto muito de ficar teclando atalho, acho que fica um pouco difícil o entendimento, então a gente vai clicando propriamente nos ícones. A gente vai mudar aqui, ó, distância, tá? Centímetros, nós vamos mudar para metros. A gente pode deixar duas casas decimais, vou clicar em OK. A gente vai vir em comprimento, vou alterar de milímetros para metros, duas casas decimais e vou clicar em OK. Terceira alteração, inclinação, eu vou alterar de graus para percentual, duas casas, já está em porcentagem, a gente vai utilizar isso aqui um pouquinho na sequência da nossa aula, vou clicar em OK. E a última alteração que a gente vai precisar para essa nossa aula aqui, ó, o sistema decimal, né, aqui, ó, está nesse primeiro, que é o inglês, a gente utiliza o segundo, que é o que a gente utiliza no português, tá? Que no caso é a vírgula, ponto, ponto e depois a vírgula. Legal? Feito isso, eu posso clicar em OK, as unidades do meu projeto já estão ajustadas. E olha só, uma informação muito importante, mais na frente da nossa aula, nós vamos inserir aqui algumas famílias e também vou dar o exemplo da criação de um dos materiais que a gente vai utilizar. Então você vai ver aqui na descrição do vídeo que vai ter um link para você poder estar baixando esses materiais que a gente vai estar utilizando um pouquinho mais à frente na nossa aula, tá? Aí você vê se você já quiser baixar agora, quando a gente chegar na hora você baixar, mas o importante é que o aviso já está dado, vai ter um link aqui disponível para você. E vamos começar aqui então a nossa modelagem, o nosso projeto. Ó, se eu ver aqui no 3D, a gente vai começar fazendo essa parte aqui do nosso asfalto. Como eu falei, vai ser uma aula passo a passo, então a gente vem fazendo parte por parte até a gente chegar no nosso melhor resultado aqui desta nossa casa, tá? Estamos aqui no nosso nível 1, eu já estou com algumas dimensões aqui, tá? Pra gente não precisar ficar medindo toda hora. Então no nível 1 eu vou pegar aqui um piso, nós vamos criar esse piso arquitetônico, tá legal? Vou clicar aqui na parte de linha, então a gente está começando criando um piso que vai ser o nosso asfalto. Vou pegar aqui a nossa linha, vou clicar nesse ponto, seta para a direita, aqui nós vamos ter 20, então 20, apertei o Enter. Repare que nós já ajustamos as unidades do projeto e nós estamos falando de metros. Aqui eu posso até dar um zoom, ó. Victor, como é que você faz isso? Pressionando o scroll do mouse eu mexo o mesmo plano. Se eu rodar o scroll do mouse, eu tiro o zoom ou coloco o zoom, tá? E depois no 3D eu mostro como a gente faz para orbitar, tá? Se a gente quiser até sair, ó, vamos cancelar isso aqui só para mostrar no 3D. Se eu pressionar o Shift e o Scroll ao mesmo tempo, a gente consegue orbitar. Isso aqui são os comandos básicos muito importantes para a gente seguir na nossa aula, tá? Aqui, ó, pressionando o Scroll eu mexo no mesmo plano. Então já deu para perceber uma coisa também. Se você tem um mouse que não tem um screw, que não tem a bolinha, você vai perder muito tempo no Revit, fica muito difícil de você trabalhar, tá? Um mouse com screw custa na faixa dos 15 e 20 reais, então recomendo que se você está aprendendo Revit, está pegando para utilizar o Revit, compre o mouse com screw.
Vamos lá novamente, piso arquitetônico, peguei aqui a minha linha, cliquei, seta para a direita, 20 Enter. Joguei aqui para cima, vamos ter, no caso, a gente pode até fazer um pouquinho mais para cá, vou deixar esse posicionamento bem perto aqui da visualização, perfeito? Peguei aqui a linha novamente, cliquei nesse ponto, aqui nós vamos ter 7 Enter, joguei para a esquerda, 20 Enter, e vou fechar aqui com esse outro 7, tá? Depois, sempre quando eu vou criar um piso, ó, fiz as criações, legal, a gente pode clicar aqui em confirmar, então eu confirmei esse meu piso, agora ele está propriamente criado nessa nossa vista. E repare, a gente está sem nenhum detalhamento, então eu vou colocar aqui, ó, nível de detalhamento, vou colocar nível de detalhamento alto e o tipo de vista eu vou colocar cores consistentes para ter essa coloração e ficar um pouquinho mais fácil o entendimento da nossa aula. O que eu já vou fazer nesse momento também, como eu mostrei na nossa referência de projeto, eu tenho, no caso seria o meu nível 1, a minha planta baixa, aqui o 3D. Aqui nós estamos com o nosso nível 1, no caso a nossa planta baixa. Eu vou clicar aqui para abrir o meu 3D. Eu vou deixar aqui na esquerda, tá? Para ficar organizado, que é o de segunda aparência. Então temos a nossa planta e aqui no caso o nosso 3D, quando eu pressiono o Shift e o Scroll do mouse, eu consigo orbitar e deixar aqui, ó, essa visualização aqui que nós vamos ter. Aqui eu vou colocar nível de detalhamento alto e aqui eu posso colocar cores consistentes ou realista, tá? Tem que ver, toma cuidado no seu computador ou no notebook, que o realista ele costuma travar um pouco, então a gente pode até deixar em cores consistentes, depois a gente vai mudando para ver aqui alguma coisa do tipo, tá? Voltando para o nosso nível 1, sempre quando a gente cria um elemento, nós criamos aqui um piso. Eu clico nele, aqui na esquerda tem as propriedades, ó. Então nós estamos com essa propriedade, ó, esse meu piso genérico, nós estamos com isso aqui, ó, piso genérico, 150 milímetros ou 15 centímetros. Como é que a gente faz para alterar isso aqui? Eu quero uma outra propriedade, eu quero um outro material. Eu clico aqui em editar tipo, tá? Nós vamos clicar em... Aqui eu poderia alterar essa própria família, esse próprio piso, mas não é isso que a gente costuma fazer. Eu clico em duplicar e eu vou chamar aqui, por exemplo, de asfalto. A gente já pode até organizar um pouquinho mais para o final da aula, a gente vai ver essa parte de materiais. Traço, aqui vai ter 15 centímetros e eu gosto de chamar aqui, ó, de usuário para saber que é um tipo que eu estou criando. Feito isso, eu posso clicar em OK. A gente não vai muito mais a fundo, mas ó, se eu clicar aqui em editar, eu vou ter esse meu material, não tem nada. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, vai abrir essa janela. Se eu buscar aqui, ó, por asfalto, eu já poderia pegar aqui, ó, por exemplo, asfalto betume. Poderia clicar nisso aqui, vou clicar em OK, vou dar um OK, vou dar um aplicar e vou dar um OK. Eu já mudei este meu material. Até se eu vier no meu 3D, vamos colocar no realista, vai dar uma pequena diferença, tá? Porque nós já estamos inserindo aqui no caso o material e no final da aula a gente vai pegar um pouquinho mais forte nessa parte de criação e ajuste de todos os materiais que nós temos. E na sequência a gente vai criar aqui essa nossa calçada que nós temos agora, tá? Vai estar com 2,5 metros, bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Então vamos vir novamente aqui em arquitetura, vou clicar aqui em piso arquitetônico. A gente pode só pegar o linha aqui, ó, vou pegar o linha, vou clicar neste ponto, joguei para cima aqui nós vamos ter 2,5 Enter, joguei para a direita nós vamos ter 20 Enter. Aqui a gente clica nesse ponto e mais um clique a gente consegue fechar exatamente. Apertei o ESC, a minha delimitação do meu piso já está criada. E se eu não quiser fechar, eu posso fazer algumas alterações já. O que vai ser? Primeiro, trocar esse meu material como a gente fez na calçada. Então eu vou vir aqui em editar tipo. Nós vamos vir aqui, ó, em duplicar e eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, de piso calçada, alguma coisa do tipo. Posso chamar, por exemplo, né, de calçada. Vamos chamar de calçada, vamos ter 15 centímetros. Eu vou chamar também de usuário. Vou clicar em OK. A gente vem aqui em editar e aqui, ó, no material, mesma coisa. Eu posso clicar nos 3 pontos. Eu posso buscar, por exemplo, vamos buscar por concreto, alguma coisa de concreto, né? Tem aqui, ó, concreto cinza, concreto, ó, esse aqui, ó, concreto faixa de cimento areia. É esse aqui que a gente vai utilizar. Tá legal? Vou clicar em OK, posso clicar em OK, vou dar um aplicar e vou clicar em OK. Antes só da gente confirmar, ó, que eu iria confirmar o meu piso, tá? Antes da gente fazer isso, eu só vou colocar uma altura do deslocamento, que a gente vai ter um nível aqui de mais 0,15. Então aqui eu vou vir na altura do deslocamento e vou colocar 0,15 e vou dar um aplicar. Essas são as modificações. Terminei, vou clicar aqui, ó, nessa parte, ó, concluir o modo de edição desse meu piso. Perfeito, esse meu piso está criado, ó, sempre quando um piso é criado ele fica também aqui, ó, na cor azul, dou um clique fora, é isso que nós vamos ter. Se eu visualizar no meu 3D, ó, já está começando a tomar uma cara aqui, ó, nós temos o asfalto e nós temos aqui, no caso, esta nossa calçada. Vamos fazer agora aqui o nosso terreno, né, a nossa topografia. Se a gente quiser, a gente pode claramente deixar, vai ficar mais interessante a didática da nossa aula, tá? Embora a gente tenha, sempre quando a gente vai fazer, tem essa parte aqui da planta de piso do terreno também, ok? Mas vamos fazer aqui já um conhecimento a mais para a gente poder adquirir. Se eu clicar aqui, ó, em massa e terreno, nós vamos ter aqui, ó,
sólido topográfico, nós vamos ter aqui, ó, criar esboço. É aqui que a gente vai clicar, ó, criar esboço. A gente vai alterar esse aqui, ó, sólido topográfico. Nós vamos pegar esse aqui de baixo, por exemplo, pradaria, que vai ter grama e tudo mais. Não tem problema se não quiser alterar, né? Daria para utilizar outra opção também. E com linha, eu vou clicar neste ponto, vou jogar aqui para frente. Nós vamos ter propriamente aqui 30, ok? Seta para a direita, nós vamos ter 20. Vou clicar nesse ponto e vou dar mais um clique para poder fechar. Feito isso, eu posso concluir. Ó, vai ficar essa minha topografia. Se eu ver no meu 3D, é com isso que a gente vai ficar. Eu acho que para a didática da aula fica uma coisa mais interessante. Se eu abrir aqui a minha vista de terreno, a gente não vai ficar vindo aqui na vista de terreno, tá? Não vai interessar nessa nossa aula, mas é isso que a gente tem também, ok? Então a vista do nosso terreno já fica mostrando aqui o que nós temos propriamente de terreno. O que a gente vai fazer só? A gente não vai ficar com essa espessura toda aqui que a gente quer, tá? Se eu até dar Ctrl Shift Scroll do mouse, ó, é isso aqui que a gente tem, perfeito? Nós vamos clicar nesse elemento, aqui é em sólido topográfico, vou clicar em editar tipo, e aqui eu vou clicar em duplicar. E aí eu vou chamar, por exemplo, de topografia grama. Um exemplo aqui, e vou chamar aqui, ó, de usuário. Vou clicar em OK e vou clicar aqui em editar. Repare que nós estamos com algumas camadas que a gente tem. Todo o material ele tem várias camadas. Por exemplo, esse aqui está falando que tem terra, depois tem areia e a camada de cima, no caso aqui, é a grama. Então todo elemento ele tem as suas camadas. Se eu clicar até aqui em visualizar, ó, o Revit ele me mostra essas camadas aqui, a composição no caso deste meu material, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar em areia no número 3, vou clicar em excluir. Na terra eu vou deixar 0,05 e aqui na grama eu vou deixar 0,10. Quando eu apertar o Enter, eu já estou vendo aqui, ó, que a minha espessura total já mudou. É isso que eu queria. Eu queria uma espessura total com 0,15 metros, ou melhor falando, 15 centímetros. Então essa é a estrutura que a gente vai deixar para a gente não perder muito tempo nisso. Terminei, eu posso clicar em OK, vou clicar em aplicar e vou clicar em OK. Ó, as mudanças já vão ser feitas, então é exatamente isso aqui que eu queria, exatamente com isso aqui que nós vamos ficar. Já está prontinho aqui a nossa asfalto, a nossa calçada e a nossa topografia aqui no nosso terreno para a gente seguir e começar a criar os nossos muros e também as nossas paredes. E o que nós vamos fazer agora é seguir, ó, se a gente olhar aqui no nosso modelo do projeto, vai ser criar esses muros aqui, ó, tanto este muro, quanto esse muro, quanto esse muro. A gente vai fazer uma coisa só aqui para ficar mais fácil também na sequência aqui da nossa aula. E nós vamos ter, no caso, 11 metros. Ó, se eu olhar aqui, essa parte que a gente tem aqui, no caso, é 11 metros. Tá? 1,25 mais 9,75, a gente tem propriamente os 11. Então a gente faz uma continha rápida de cabeça aqui para a gente fazer o ajuste certo. Ponto importante, a gente tem 20. Se a gente tem 20 menos 11, vai sobrar 9. Então, se eu clicar aqui, ó, medir entre duas referências, ó, primeiro clique, segundo clique. Eu já estou vendo aqui que a gente tem 20. Então, eu quero posicionar centralizado os 11. Então, eu vou tirar 4,5 de um lado e 4,5 do outro, que vai formar os 9. E aqui no Revit, a gente tem a parte de anotar. E a gente tem a linha de detalhe. Não fique com medo de quando você precisar, tiver com dúvida de medidas, usar a linha de detalhe, porque ela vai te ajudar muito como uma linha auxiliar. Ela não é um elemento construtivo no Revit, ela é propriamente uma anotação, tá? Um elemento de anotação. Ok? Então eu vou clicar aqui, quando eu clico nesse ponto, joguei para a direita, 4,5, apertei o Enter. Ó, vou dar mais um clique aqui só para pegar essa referência, então é aqui que a gente vai propriamente criar esta nossa parede. Ó, repare que essa linha vai ficar aqui, ó, essa linha de detalhe. Se eu clicar e der um delete, melhor, para não ficar sobrecarregando o nosso projeto, ficar com um monte de linhas estranhas, erradas ou algo do tipo, tá? Ponto importante, não se apegue a medidas exatas quando a gente for criar aqui a parte das nossas paredes. Victor, ficou 1 centímetro a mais, 1 a menos. Você vai ver que dá muita diferença quando a gente vier aqui agora em arquitetura, parede, a gente vai clicar em parede arquitetônica para criar a nossa parede. O que o Revit pede? Ele pede, no caso aqui, a altura. A altura a gente vai colocar 3, a gente vai criar com 3 metros. Mas isso aqui é muito complicado, muitas vezes, né? Muito trabalhoso, essa parte de linha de localização. Para criar pelo centro, por exemplo, ele sempre vem linha central da parede. O que é a linha central? Quando eu clico aqui, eu estou criando exatamente no centro. Então, o ponto que eu cliquei está no centro. Se eu mudar isso aqui para, por exemplo, face do núcleo externa ou interna, que pode ser o que a gente utiliza na aula, ele não vai pegar mais do centro. Repare que ele vai pegar para um dos lados. Se eu mudar no caso aqui, ó, para interna, no caso ele vai pegar para o outro lado. Então tem um pouquinho dessa diferença.
Para a gente não se complicar muito, se perder muito, a maioria das vezes a gente vai criar com a linha central da parede. Então, não fale, Victor, ficou uns 5 centímetros a mais, 5 a menos, não tem problema. O importante é você conseguir seguir a sequência das aulas e fazer o exercício, praticar aqui no nosso projeto. Combinado? Então a gente vai pegar provavelmente pelo centro, como eu falei. Vou dar esse primeiro clique. E aqui nós vamos criar com, no caso, 25. Então, ó, 25, apertei o Enter. Tá? Perfeito? Agora aqui a gente tem que ter os 11, né? A gente tem que ter o total 11. Vamos fazer um teste? Se eu digitar 11 e apertar o Enter, aí eu aperto o ESC 2 vezes, eu pego aqui, ó, medir entre duas referências. Primeiro clique, segundo clique. Aqui vai estar dando 11, aqui já vai estar dando 11 e 10. Então, às vezes, passa um pouquinho. Por isso que, às vezes, a linha auxiliar ela vai ajudar muito a gente na criação. Ponto importante também, ó, criamos essa nossa primeira parede. Ela está aqui, ó, nas propriedades com 20 milímetros, ou seja, 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. Mas aqui a gente vai trabalhar com 15. Então eu já vou alterar isso aqui para não ter diferença nas medidas. Ó, tô com esse elemento aqui, essa propriedade, editar tipo. Nós vamos clicar em duplicar. E eu vou chamar de genérico 15 centímetros usuário. Mas, Victor, não é só mudar o nome. Eu tenho que vir aqui em editar, na estrutura, e mudar aqui, ó, de 0,20 para 0,15. Agora sim, ó, quando eu dou um Enter, a minha espessura total foi propriamente ajustada. Ok? Muito importante prestar atenção nisso. Posso clicar em OK, vou dar um aplicar e vou dar um OK. Ó, aqui já mudou, tá? Então já melhorou. Vamos apagar essa linha de detalhes só para não atrapalhar a gente. E agora eu posso chamar uma linha auxiliar. Se eu quiser pegar aqui, ó, anotar, linha de detalhe, eu posso clicar neste ponto. Se eu não quiser ficar fazendo conta, tá? Dá para fazer conta aqui e ser até mais rápido, mas eu digito 11, aperto o Enter. Então a minha criação, ela é exatamente aqui, tá? Exatamente neste ponto. Eu posso pegar a parede arquitetônica, vou clicar nesse meu ponto e agora eu sei que eu tenho que trazer até aqui, ó. E aqui eu não posso passar para lá, ó. Repare que eu vou passar da minha linha de chamada, vai dar mais. Então aqui eu mudo, no caso, vamos ver, ó, face do núcleo interna. Ó, tá dando pro outro lado. Muda aqui, ó, face do núcleo externa. Tá? Deu para entender essa parte da criação de parede para a gente pegar medidas exatas. Eu só não quero perder muito tempo da nossa aula com isso. Mas é importante você saber na criação aí dos seus projetos. Ó, sempre importante trabalhar com zoom. Dei mais um clique, apertei o ESC. Repare que, ó, essa parede aqui, ó, foi criada com aquela outra medida? Não. Com aquela outra propriedade? Não. Então a gente muda aqui, ó, para essa aqui, ó, de 15 centímetros. Perfeito, já melhorou. E essa aqui a gente muda também para a genérico 15 centímetros que nós criamos. Agora sim, até se eu ver no meu 3D, ó, é com isso que nós estamos ficando. Já está tomando uma cara melhor aqui o nosso projeto, tá? Venho no meu nível 1, essa linha de anotação eu posso clicar e posso deletar. Uma coisa talvez que você deve estar me perguntando, Victor, a gente não mexeu nos níveis do nosso projeto, tanto o nível 1 que já vem quanto o nível 2? Ainda não. Quando a gente for criar a nossa laje, a gente vai fazer um ajuste aqui no nosso nível 2 para ficar com a metragem legal. Tá? Mas a gente vai chegar lá na sequência da nossa aula. E algo muito interessante aqui, ó, quando a gente cria as nossas paredes, ó, se eu clicar em qualquer uma das paredes, ó, nesse meu nível 1, eu clico nela, se eu vier no meu 3D, ela continua selecionada. E eu tenho aqui algumas opções, por exemplo, se eu quisesse aumentar a altura, ó, poderia puxar para cá, colocar qualquer outra altura, e aqui na esquerda, nas propriedades, vai me mostrar exatamente a altura dela, ó, altura desconectada, tá com 7 e pouco. Se eu quiser voltar, por exemplo, colocar 5, ó, 5 Enter, quero voltar, opa, voltou, beleza. Quero voltar para os 3, que é a altura que a gente vai usar. Coloco o 3, posso clicar Enter, ou clicar em aplicar ou apertar o Enter, já volta, tá? Então a gente tem a opção de estar fazendo essas alterações. E antes da gente seguir aqui na nossa aula, ó, não deixa de comentar aqui nesse nosso vídeo o que você está achando da aula, se você está praticando junto comigo, se você está gostando da didática da aula, comenta aqui, tá? Vamos interagir, vamos responder todo mundo aqui que comentar e interagir com a gente, para a gente saber que está sendo uma aula legal e a gente trazer mais conteúdos assim como esse, aulas completas aqui para o nosso canal, tá? Então, ó, se você ainda não deu o joinha, dá o curtir aqui no nosso vídeo, deixa um comentário aqui também para mim, para toda a nossa equipe saber que nós estamos no caminho certo. Tá legal? Então criamos aqui os nossos muros, a gente vai seguir propriamente na criação das nossas paredes. E a criação das nossas paredes a gente vai fazer aqui pelo nosso nível 1, vai ficar mais fácil. E a gente precisa só, vamos dar uma colinha, vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto para a gente ver alguma das distâncias que nós temos para a gente começar a nossa criação. Então, ó, se eu olhar, eu posso pegar essa cota aqui, essa distância de 1,50. Já vai me ajudar, já vai ficar muito mais fácil para a gente começar a criar
as nossas paredes, tá? Então a gente pode voltar aqui, ó, nós vamos ter 1,50 e nessa parte aqui, ó, a gente tem que ver quanto que a gente vai ter. A gente pega o medir entre duas referências, a gente pega exatamente daqui desse ponto até aqui, ó. Nós vamos ter 9,60. Nesse momento a gente vai precisar estar tirando uma colinha aqui para criar as nossas paredes. Então 1,50 e 9,60. Se eu vier aqui no meu nível 1, anotar, vou pegar aqui, ó, linha de detalhe, vou clicar neste meu ponto aqui. Opa, na verdade é no ponto de cima, né? Só para a gente conferir. Exatamente, é daqui de cima, tá? Para a gente não pegar nada errado. Linha de detalhe, cliquei neste ponto, joguei para baixo, 1,50, apertei o Enter. Então vai ter que estar exatamente aqui, né? A partir daqui, na verdade, esta nossa criação vai ser, no caso, para baixo. A gente não precisa se preocupar muito, pegar o centro, pegar um pouquinho mais para baixo também, não precisa ficar muito perdendo tempo com isso. Então, arquitetura, parede arquitetônica, já está como linha de centro, vamos deixar a linha central, tá? Não tem problema dar uma pequena diferença. A altura já está aqui, ó, 3 metros, legal. Cliquei nesse ponto e aqui nós vamos ter então os 9,60, apertei o Enter. Posso apertar o ESC uma vez, duas vezes. Esta linha de chamada já vou clicar e vou deletar, que no caso não vai me interessar, ok? E agora a gente vem olhando aqui nessa nossa planta o que mais a gente consegue criar. Ó, aqui a gente vai ter, ó, vamos lá, medida entre duas referências que a gente vai ter. Eu consigo pegar desse centro aqui, ó, daqui até aqui. Nós vamos ter aqui, ó, 4,15, tá? 4,15 provavelmente vai fechar com 4,20 lá no final. Então a gente vem aqui, ó, nível 1, parede arquitetônica, clicar neste ponto aqui, ó. Vou fazer com 4,20, tá? 4,20, apertei o Enter. Então aqui já está criado e a gente vem olhando. Vamos voltar no nosso pavimento térreo. Medida entre duas referências, ó, a gente pode pegar do centro até o centro aqui, ó. Aqui nós vamos ter 5,20. Parede arquitetônica. 5,20, apertei o Enter. Tá? Então nós estamos exatamente neste ponto aqui, ó. Estamos exatamente aqui. O que a gente pode fazer nesse momento? Se eu quiser descer essa parte aqui, ó, já vamos descer essa parte aqui, ó. Desse centro até esse centro aqui. Aproximadamente 1,55, tá? E a gente fecha lá. Parede arquitetônica. 1,55 Enter. Joguei para a direita, vou dar um clique aqui, ó, a gente fecha toda essa parte aqui, a área construída que nós temos da nossa casa. E vamos seguir conferindo o que a gente pode seguir aqui na nossa planta abaixo. Nós temos esse corredor, essa circulação aqui de 1 metro por 1 metro. Vamos ver no nosso nível 1, eu vou clicar em anotar, vou pegar uma linha de detalhe, vou clicar neste ponto, joguei para cima, um Enter, joguei para a direita, um Enter e vamos fechar aqui para baixo. Então é isso que a gente vai ter, tá? Para a gente não se complicar e a gente vem criando esse entorno aqui, ó. A gente cria todo este nosso entorno aqui, já pode jogar para cima e até jogar para a direita, tá? Então, arquitetura, parede arquitetônica. Vamos clicar nesse ponto. Aqui não pode ser ao centro. Eu vou precisar mudar aqui, ó, para face do núcleo externa. Face do núcleo interna. Tá? A gente sempre vem fazendo o teste para criar da melhor maneira possível. Agora sim, ó, primeiro clique. Segundo clique. No caso aqui o terceiro clique, tá? Aqui a gente já pode mudar para face externa, ó, dar esse clique aqui, ó, perfeito. A gente já fecha aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo? Legal, é isso mesmo aqui. Só que aqui a gente tem 2, tá? A gente tem 2 metros nesta parte aqui, não vai até o final. Então se eu pegar aqui, ó, já vão apagando essas linhas. Ó, essa linha eu posso apagar, essa linha eu posso apagar e essa linha eu posso apagar, são linhas de anotações. E aqui a gente vai ter 2, então eu vou clicar em anotar. Ó, vamos voltar essa parede aqui um pouquinho. Perfeito, anotar, linha de detalhe. 2 Enter. Ó, a gente vai vir até aqui, tá? Por isso que as linhas auxiliares são importantes. Agora a gente estica essa nossa parede até este nosso ponto. Arquitetura, parede arquitetônica. Vamos clicar nesse ponto aqui, ó. Perfeito, tá jogando para dentro, é exatamente isso. Ó. Vou dar mais um clique. A criação aqui no caso está feita. Essa linha de anotação posso clicar, posso excluir, que não vai mais me interessar. O que está faltando? Vamos olhar aqui no nosso projeto. Tá faltando então esta parte aqui, ó. Subir esta parede toda aqui que a gente tem, tá? Então a gente
puxa exatamente daqui. Essa parte vai vir daqui, exatamente, perfeito. Essa é a nossa parede, a gente pode seguir com ela, vamos ver se não vai dar nenhum conflito. Legal, a gente segue até o final. Ó, então as paredes aqui já estão criadas, se a gente olhar no nosso 3D, ó, é com isso aqui que nós vamos ficar. Legal, já está tomando uma forma, já está tomando uma cara muito mais interessante. Só ficou faltando estender esta parede aqui, ó. Essa parede, ó, eu posso fazer isso até pelo 3D, tá? Também dá, mas acho que vai ficar um pouquinho mais difícil. Vamos no nosso nível 1, ó. Essa parede, eu posso estender ela até aqui, ó. Não tem problema, tá? Depois a gente vai inserir as aberturas, né? No caso, vamos seguir para a criação das portas um pouquinho depois, porque agora a gente vai partir para os pisos. Repara que está a nossa topografia, né? Tá a nossa grama, então nós precisamos propriamente criar o piso, tá? Criar, melhor falando, criar os pisos, tá? Então a gente pode começar pela parte interna. Você vai ver que é muito fácil criar piso. Eu tenho aqui, ó, arquitetura, piso, eu vou clicar nessa parte aqui, ó, no caso, piso arquitetônico, ok? E aí a gente vem, podemos utilizar a linha, no caso, a linha para fazer as formas. Então a gente vai criar esse piso aqui primeiro, ó. Primeiro clique, segundo, terceiro, quarto. A gente vem fechando todos os cliques aqui na delimitação. Perfeito? Terminei, eu posso clicar em aplicar. Quando eu olho no meu 3D, ó, é exatamente este piso aqui que a gente vai ter. Tá, ó, já está dando para ver ele exatamente aqui. Nível 1, ó, se a gente clicar, se a gente não conseguir clicar, ó, posiciona o mouse em cima, vai apertando o Tab que uma hora vai no ponto certo. Consegui clicar no meu piso. Perfeito. Tá? Então aqui, ó, já foi criado até com o piso da calçada que nós usamos. Está aqui, ó, piso, calçada, 15 centímetros usuário. Já veio até com deslocamento. Se eu tiver provavelmente no padrão, nesse genérico, pode ser que dê alguma diferença. Tá? Mas o que a gente precisa ficar atento aqui? A gente pode criar um outro piso genérico para estar utilizando. Então eu posso vir em editar tipo, duplicar, eu vou chamar de genérico mesmo, tá? Genérico 15 centímetros. Usuário, vou clicar em OK, já está com seus 15, vou clicar em OK, perfeito. E repare que está com uma altura de deslocamento de 0,15. Se eu tiver 0 aqui, ó, pode ser que aconteça isso, e aí vai ter uma sobreposição com a topografia. Então, se der essa sobreposição, vem aqui em altura do deslocamento, coloca 0,15, legal, e dá um aplicar, que aí já vai ficar tudo certo. Até se a gente olhar agora no nosso 3D, exatamente isso que a gente queria, tá? Este piso. E a gente pode fazer isso para os demais. Ó, vamos vir aqui em arquitetura, no caso vou clicar aqui em piso. Ó, repare que está nesse piso calçada, já vou alterar para o que a gente criou agora. Que é esse aqui, ó, genérico 15 centímetros usuário, tá? Já está com a altura do deslocamento. Vamos pegar o linha, vamos fazer esse aqui já, que não é o nosso retângulo. Vou clicando em todas as extremidades, primeiro clique. Quando eu clico na última, eu posso confirmar. Sempre quando a gente cria um piso, ele fica na cor azul, tá? Vamos para o próximo. Clico novamente em piso. Aqui é mais fácil, eu posso pegar o retângulo. Ó, cliquei no retângulo. Primeiro clique. Segundo clique. Dou um confirmar. Venho novamente aqui em arquitetura. Clico em piso. Posso clicar aqui no retângulo. Primeiro clique. Segundo clique. E aí eu dou um confirmar. Então, os pisos aqui de dentro, né, no caso, já estão criados. Bem tranquilo a gente fazer essa parte, né? Com fizemos eles... eu acho que até 15 centímetros é muito, tá? Vamos fazer uma alteração, ó. Depois que você já tiver o piso propriamente criado, eu vou clicar em um deles. Nós estamos utilizando esse aqui, né? Genérico 15 centímetros. Vou clicar em editar, posso clicar em editar, e aqui a gente pode vir, ó, para 5. Então eu vou colocar 0,05, vou clicar em OK, e no nome dele eu vou clicar em renomear. Vamos deixar 5 centímetros, claro, vai ficar muito melhor, 15 centímetros é muito. E aí eu clico em OK, dou um aplicar, dou um OK. Como nós mudamos essa propriedade, as demais também já são alteradas, tá? Já ficou algo melhor, então já mais uma dica aqui de alteração. E nós vamos ter aqui na nossa casa também, ó, se a gente olhar no 3D, essa calçada aqui, ó, que ela vem fazendo todo o contorno, tá? Esse cimentado aqui também com 5 centímetros. Então a gente já pode deixar ele criado. Eu venho aqui no meu nível 1, tá? E aí a gente vem fazendo a criação. Venho aqui em arquitetura, piso arquitetônico, já está nesse genérico, pego o linha, clico neste ponto, joguei para cá, nós vamos ter, no caso 5, né? 0,05, perdão, senão vai ficar gigante. Vamos lá. Pegar o linha aqui, cliquei neste ponto. Aqui no caso vai ser uma distância de... Vamos conferir essa distância, né? Faltou a gente conferir só essa distância aqui. Vou cancelar o piso. Se a gente pegar aqui, ó, medir entre duas referências, ó, a gente vai ter essa distância aqui
de 0,80, tá? 0,80, então a gente volta no nosso nível 1, cria aqui o nosso piso, pego o linha, clico aqui, joguei para baixo, 0,80. Agora sim vai fazer sentido, apertei o Enter. Joguei para a esquerda, vou bater este alinhamento, perfeito, dei mais um clique, joguei para a esquerda, 0,80, Enter. Vou jogar aqui para dentro, até o final teria 2,35. Então se a gente fizer 2,35 menos 0,80, vai sobrar 1,55. Então aqui eu tenho que ter 1,55, aperto o Enter, para ficar tudo igual, tá? Aqui a gente bate nesse ponto, beleza, igualei, e nós vamos ter mais 0,80. Ok? Aqui a mesma coisa, eu vou bater nesse meu ponto e vou passar mais 0,80, que esse cimentado vai fazer toda a nossa volta, tá? E aqui vou dar mais um clique. Agora eu preciso fazer o contorno por dentro, né? Todo piso tem que ter a forma geométrica. Aí eu venho clicando aqui no contorno das minhas paredes. Se eu não fizer isso aqui, certamente vai dar erro na hora que eu for fechar, tá? Então, ó, piso todo criado, posso clicar em confirmar, já está aqui, ó, 5 centímetros. Dei um confirmar, ó, esse piso aqui que foi criado. Se a gente olhar no nosso 3D, ó, é exatamente isso, todo esse cimentado em volta que a gente tem aqui da nossa modelagem, no caso da nossa casa. O próximo passo da nossa aula vai ser criar as nossas portas. Só um ponto importante aqui, ó. Nós trabalhamos as nossas paredes aqui, ó, com 15 centímetros, tá? Todos os propriamente todos os nossos muros, e aqui nós acabamos criando com 20. Então o que a gente pode fazer? Vamos alterar isso aqui, vamos trabalhar tudo com 20. Tá? Então aqui eu vou renomear, vamos deixar propriamente com 20 centímetros até os nossos muros, editar, e aqui vamos trabalhar com 20, que vai ficar tudo por igual para a gente não ter problema, porque nós já criamos os nossos pisos. Tá? Então ó, a criação já foi feita, aqui a gente não teve nenhum problema. Quando eu clico aqui, nós já estamos com essa parede de 20 centímetros, vamos manter os nossos 20, certo? Dito isso, a gente pode propriamente partir para a inserção das nossas portas. Repare que nós estamos aqui, se eu olhar, nós temos aqui a porta do dormitório, temos a porta do banheiro, temos esse vão aqui de circulação, temos essa porta aqui da cozinha, né, para os fundos da casa, e ainda temos essa porta aqui, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é uma porta um pouquinho diferente, uma porta envidraçada, no caso de correr. Vou clicar aqui então em arquitetura e nós temos aqui a nossa porta. E como funcionam aqui as famílias no Revit? O Revit ele me deixa essas famílias para a gente utilizar. Se você quiser colocar uma outra porta, por exemplo, uma porta com maçaneta, um outro tipo de porta, você tem que vir aqui em inserir e você tem que carregar uma nova família. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho para uma outra porta nossa. Mas não dá para, não tem muita mágica, não tem muito o que fazer, tá? Fora isso, você consegue utilizar o que já vem de padrão no Revit, ou você tem ou adquire ou baixa aí a sua biblioteca de famílias que você tenha propriamente para inserir, tá? Aqui na Expert Cursos a gente tem também a nossa biblioteca, que a gente consegue ter muitas famílias boas, também vai estar na descrição do vídeo aqui esse link, depois se você tiver interesse, tá? Então vou vir aqui em arquitetura, vou clicar aqui no caso em porta, vamos pegar essa primeira porta, essa segunda porta aqui, e eu vou clicar onde eu quero neste posicionamento, repare que eu consigo colocar para a esquerda, colocar para a direita, vou colocar aqui e vou dar um clique. Depois que a porta é criada, aparecem as dimensões para um lado e para o outro. Aqui eu quero deixar com essa boneca de 0,10, um pouquinho mais para cá. Se eu clicar aqui, eu vou inverter, né, trocar de lado. Se eu clicar aqui, eu vou inverter a abertura da porta. Tem que ver como é que faz sentido. Terminei, posso apertar o ESC 2 vezes. Então essa minha porta já está inserida. E repare que aqui aparece o fundo. A gente vai criar a soleira depois. Se eu olhar no meu 3D, é exatamente isso aqui, ó. Vou dar um zoom bem perto, ó, nossa porta, ela está aqui. Se você tiver em cores consistentes, você vai estar algo parecido com isso aqui, tá? Eu acabei deixando o meu no realista. Quando você clica na porta, você fala, Victor, minha porta está sem maçaneta. É porque é essa família aqui, não tem muito o que fazer. A não ser que eu carregue uma outra família melhor, mais detalhada e mais bonita para utilizar no meu projeto, tá? Já fica esse aprendizado, já fica esta dica também. E vamos seguir inserindo as nossas outras portas. Ó, aqui nós temos uma porta também do banheiro, então vou clicar aqui em porta. E vou colocar essa porta mais ou menos aqui. Ó. Aqui embaixo a gente consegue ver mais ou menos a distância que a gente tem. Ó. Não está pegando certinho, mas mais ou menos aqui já está legal. Tá? Eu quero nesse posicionamento. Perfeito, a porta já está criada. Se eu, depois de criar, eu clicar na porta e eu alterar a família, eu posso. Essa porta tem uma porta mais ou menos 70, 80. Tá? As próprias famílias padrões do Revit não mostram certinho. Se eu quiser colocar uma porta de 90, uma porta maior, tem que ver se cabe. No caso aqui já não ia caber, mas eu posso alterar que as dimensões elas já vão mudar, tá? No caso vamos utilizar essa segunda aqui nessa sequência da nossa aula, tá? Duas portas inseridas, aqui a gente vai fazer um vão, então aqui a gente vai deixar propriamente o vão criado. Essa parede aqui, vamos ver se a gente consegue jogar ela um pouquinho mais para cá. A gente deixa mais ou menos com 0, vamos deixar com 0,20 aqui, ó.
Perfeito? E aqui eu vou ter que criar uma outra parede, ó, parede arquitetônica, vou pegar da linha central, a mesma altura, deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, ó. Senão a gente pega da face do núcleo externa aqui, ó. Perfeito, aqui não está dando, então do outro lado, agora aqui vai dar, tá? E a gente cria com 0,20 também, apertei o Enter, posso apertar o ESC 2 vezes. Se eu olhar no meu 3D, ó, era esse vão aqui, né, que a gente queria deixar, no caso, essa passagem aqui. Posso diminuir um pouquinho mais, tá? Tudo mais, enfim, mas não vamos se apegar muito nisso, tá? A passagem, no caso, ela já está aqui criada. A gente pode já até corrigir esse piso, porque aqui a gente não vai ter, de fato, porta, não vai ter a nossa soleira. Então a gente pode, se quiser, criar um piso. Então já posso vir aqui em piso, né? Pegar aqui o meu retângulo. Esse piso aqui a gente já vai deixar criado e vou dar um aplicar, tá? Já fizemos aqui, ó. Já tá legal, já tá perfeito, já faz parte, no caso do nosso piso. E vamos para a próxima porta. Aqui a gente tem mais uma porta. Então venho novamente aqui em porta, que a gente pode pegar a maior que tem, né? Essa maior de todas. A gente coloca o posicionamento mais ou menos aqui. Perfeito. Depois que eu criei, clico nesse valor. Aqui eu quero deixar 0,10 a boneca. Posso apertar o Enter. Aperto o ESC 2 vezes, porta criada. Se eu vier aqui no meu 3D, ó, já está essa porta aqui dos fundos lá propriamente criada, tá? Vamos criar essa nossa porta aqui, depois a gente parte para fazer as soleiras. Essa porta aqui, a gente não tem uma porta bonita como essa aqui, ó, sabe? Uma porta envidraçada, né, de correr, com várias folhas. Então a gente precisa inserir uma família. E é nesse momento da aula que você tem na descrição do vídeo alguns materiais para baixar. E um deles é esta família aqui da porta. Você fala, Victor, não consegui baixar, não quero baixar... Não, sabe, não dá, não tem problema. Vem aqui, cria uma porta, ó, e cria essa porta, lógico, vai ficar uma porta diferente, mas ó, você criaria essa sua porta aqui, tá? Faria exatamente isso, vai ter a sua porta de entrada. Mas eu já quero mostrar como inserir uma família. Então eu vou deletar isso aqui, você vai vir aqui ó, em inserir, você vai vir aqui ó, em carregar família, E eu já deixei exatamente esta família aqui para você, ó, porta envidraçada. Vou clicar no caso em abrir, ó, já vai carregar. Ok, já carregou no meu Revit. Quando eu clico aqui em porta, agora eu tenho essa outra opção, essa porta envidraçada. Eu vou pegar essa primeira opção mesmo, e aí a gente pode colocar exatamente onde a gente quiser, ó, mais ou menos aqui. Perfeito, apertei o ESC 2 vezes. Se eu vier no meu 3D, ó, já consigo ver exatamente aqui a minha porta, tá? Depende para onde eu quero deixar a parte de abrir ou não, mas já está interessante, ó. Já ficou essa nossa porta muito mais bonita do que uma porta de madeira, que no caso aqui não iria vir ao caso. Aqui eu consigo, tem até o vidro, eu consigo ver por dentro, realmente muito interessante. Essa família você precisa baixar, tem na descrição do vídeo para poder utilizar e seguir aqui na aula. E como eu falei, já criamos as nossas portas, então já vamos colocar a soleira, porque é muito simples. Eu venho aqui em piso, tá? Vou usar esse mesmo piso, pego aqui o meu retângulo, depois a gente só vai mudar o material, tá? Na verdade a gente vai duplicar isso aqui, ó. Vamos duplicar, ó, editar tipo, vou clicar em duplicar e nós vamos chamar de ó, soleiras 5 centímetros usuário. Perfeito? Vou clicar em OK, não vou fazer nenhuma outra alteração e vou clicar em OK. Já mudamos o piso. Pego o meu retângulo, dou um zoom, primeiro clique, segundo clique, dou um confirmar. Soleira criada. E a gente faz isso para os demais. Venho aqui, arquitetura, piso, pego aqui no caso o meu retângulo, já está como soleira. Aqui eu posso pegar essa pasta, é importante pegar o ponto certo. Dou um confirmar. Mais uma soleira criada. Depois a gente vai fazer as alterações dos materiais, tá? Novamente, arquitetura, piso. Pego o meu retângulo, já está como soleira. Primeiro clique. Segundo clique, dou um confirmar. Muito importante trabalhar com zoom e pegar os pontos certos, ok? Arquitetura, piso, retângulo. Clico nesse ponto. Clico no segundo ponto e posso dar um confirmar. Apertei o ESC uma vez, duas vezes, agora já está tudo preenchido. Se eu olhar no meu 3D também, já criamos todas as portas e todas as nossas soleiras. Próximo passo vão ser as janelas. Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos ter a janela do nosso banheiro, uma janela do dormitório, segunda janela, e a janela aqui no caso da nossa cozinha vão ser 3 janelas. Quando a gente vem aqui, ó, se eu vier aqui, ó, arquitetura e clicar ó, em janela, para inserir janela, o Revit só tem essa janela aqui que convenhamos que é muito ruim, então não dá para utilizar, tem nos materiais outras famílias que a gente já vai inserir. Vamos começar pela nossa janela aqui do nosso banheiro, então vou clicar aqui ó, em inserir, carregar família, eu vou carregar essa família aqui, ó, janela maxiar, vou clicar em abrir, olha já é carregada, arquitetura, clico em janela e tem todas essa opção aqui, ó, é uma única janela, tá?
Vou clicar nela aqui, ó, centralizado, perfeito. Depois a gente, ó, mais ou menos aqui. Tá centralizado? Perfeito, já ficou legal, depois a gente corrige. Apertei o ESC 2 vezes. Quando eu venho no meu 3D, eu vou ver aqui, ó, vamos orbital, ficou estranho, né? Aqui é um banheiro, como é que eu vou deixar essa janela aqui, né? Vai todo mundo ver a pessoa tomando banho, não dá. Então a gente faz a alteração nessa família. Eu vou clicar nela, vou clicar aqui em editar tipo, e ela tá, ó, 0,90 por 1,40. Vamos fazer uma janela de 60 por 60. Então eu vou mexer na largura bruta e na altura bruta. Dei um aplicar, dei um OK. Já melhorou. Só que o que está errado? O peitoril, ela está muito baixa. Então, quando a gente clica na janela, aqui nas propriedades na esquerda, eu tenho aqui, ó, a altura do peitoril. É aqui que a gente precisa mexer. Então, nessa altura, a gente vai utilizar 1,80. Apertei o Enter, ou cliquei aqui em aplicar, já vai entrar. Ó, já melhorou essa nossa janela, tá? Victor, tô vendo que a parte de abrir tá para fora, não dá para a pessoa abrir por fora, a outra pessoa vai estar tomando banho, então a gente vai inverter. Isso aqui é muito fácil, eu clico nela, a gente vai ter aqui, ó, vem no meu nível 1 e tem essa seta aqui, ó, posso clicar, a gente vai inverter no meu 3D, ó, vamos ver se a gente confere aqui, ó, vamos ver se inverteu, ó, com a barra de espaço, perfeito, agora sim, agora inverti, a parte de abrir ficou para dentro, tudo certo. Tá legal? Vamos para a nossa próxima janela. Então aqui eu deixei outra família. Vamos para a nossa janela aqui do nosso dormitório. Inserir, você vai vir aqui novamente, inserir, carregar família. Eu deixei esta janela aqui, ó, veneziana. Vou clicar em abrir, tá? Arquitetura, janela, tem essa janela de veneziana, exatamente essa aqui. Eu posso colocar sem me preocupar muito, nem nada. Dei mais um clique, apertei o ESC 2 vezes, venho no meu 3D e vou conferir como é que ficou. Ó, essa parte aqui na verdade é para fora, né? Essa aqui a gente pode talvez deixar para dentro, então eu vou clicar aqui, ó, em inverter. Perfeito, a visualização acho que já ficou mais interessante. Deixa eu ver, eu tenho a veneziana aqui, na verdade talvez essa parte aqui. Enfim, tá interessante, já deu para pegar aqui essa nossa janela. Ó, a visualização por dentro aqui já fica algo realmente bem legal. E temos mais uma janela, né? Então aqui é a janela da nossa cozinha. Novamente, ó, inserir, carregar família, e eu vou pegar esta janela aqui, ó, janela de correr, 2 painéis, vou clicar em abrir, arquitetura, janela, janela de correr, ó, já está no meu mouse aqui, ó, mais ou menos aqui. Perfeito, apertei o ESC 2 vezes, se eu vier no meu 3D, eu já tenho essa minha outra janela aqui também. O que a gente precisa olhar nesse momento? O peitoril. Então, ó, essa janela aqui, eu vou clicar nela, a da cozinha, a altura do peitoril, 0,65, está muito baixo. Então vamos colocar, por exemplo, 1,20 e vou dar um aplicar. Melhorou. A do quarto também, que faltou, peitoril, 1,20. Posso aplicar, se eu quiser colocar um outro peitoril, perfeito. Mas é esse aqui que a gente vai utilizar na aula, tá? Então, recado importante, vou reforçar isso aqui. Victor, eu quero utilizar uma porta mais bonita, eu quero utilizar uma porta diferente, eu quero utilizar um outro tipo de janela aqui no meu projeto. Você precisa ter famílias diferentes no Revit, tá? Não tem como você pegar, vou editar, vou modelar manualmente. Você vai ficar o dia inteiro e talvez você não consiga terminar a modelagem da sua janela. Então, como a gente sempre teve no AutoCAD os blocos, no SketchUp os componentes, aqui no Revit são as famílias. Você precisa ter, baixar, comprar, seja o que for, boas famílias prontas para você poder utilizar nos seus projetos, tá? Vou reforçar, aqui na Expert Curso nós temos o nosso pacote de famílias que você encontra aqui disponível na descrição, vai te ajudar muito no seu projeto, valor totalmente acessível, principalmente para você que está iniciando, tem muita coisa legal, inclusive algumas que a gente está utilizando aqui nesta nossa aula. Perfeito? Próximo passo aqui da nossa aula, tá? Da criação desta nossa casa popular, projeto Minha Casa Minha Vida. Nós vamos criar a nossa laje. Então nós estamos desde o começo da aula aqui no nosso nível 1, tá? Estamos aqui no nosso nível 1 e nós estamos dando uma olhada, né? Corrigindo um pouquinho aqui, vendo o que a gente tem no nosso 3D. E aqui, ó, repare que já está falando que nós temos o nosso nível 1 a 0, tá? Aqui a gente não vai mexer, não vamos se preocupar com isso. E o nosso nível 2 está a 4 metros. Porém, a nossa laje, que é onde vai ser o nosso nível 2, vai estar a 3 metros. Então a gente já pode vir no 3D, clicar aqui, ó, dei 2 cliques e fiz o ajuste. Mudei de 4 para 3 metros e posso apertar o Enter, tá? Esse ajuste já foi feito. Victor, quais outros lugares que eu posso ajustar o nível, mudar, né, diferentes tipos de coisas? Eu posso estar mudando também nas minhas... aqui, ó, cadê? Planta de piso, tenho aqui as minhas elevações, ó, elevações. Se eu vier aqui, ó, por exemplo, na minha elevação leste, eu vou ter
os meus níveis aqui também. Até se eu arrastar para a direita para melhorar a visualização, ó, tem todo um ajuste aqui na parte das elevações e também na parte dos cortes que a gente não criou e não vamos entrar especificamente agora nessa parte da aula, tá? Então essa é a maneira. Agora meu nível 1 está a 0 metros, ó, consigo ter a visualização aqui. E meu nível 2 está onde a gente vai criar propriamente a nossa laje, tá? Essa elevação, no caso, eu vou fechar para não complicar a nossa aula. E aqui, ó, nós estamos no nosso nível 1. Mas a nossa laje, ela não vai ser criada no nível 1. Ela vai ser criada no nosso nível 2, ou seja, a 3 metros. Então, nós precisamos abrir o nosso nível 2. Repare que aqui no navegador do projeto eu tenho a planta de piso. Aqui eu tenho o nível 1. E aqui embaixo eu tenho nível 2. É essa vista que nós precisamos abrir. Então eu vou dar 2 cliques, abrir o nível 2. Vou organizar aqui, ó, vou só deixar aqui na direita. Perfeito, nosso nível 2 então está aberto. Repare que ele me dá a visualização do que eu tenho criado lá no meu nível 1. E agora nós podemos criar aqui a nossa laje, ó, a arquitetura. Vou clicar aqui em piso. Aqui eu poderia vir, ó, tanto na parte de piso arquitetônico ou na parte de piso estrutural. Tá? Aqui entraria mais na parte de projeto estrutural, que ele fala para você criar um piso estrutural, a laje, para o nível atual do modelo de construção. Tá? Vamos criar esse estrutural, não tem problema, tá? Vamos criar o estrutural. Eu vou pegar aqui o linha, a gente vai fazer todo o contorno. Eu vou clicando em todos esses pontos aqui. Perfeito, a nossa laje por completo. Ponto importante, ó, foi criado nesse tipo de piso aqui, ó, piso, soleiras, 5 centímetros. E não é esse que a gente quer, tá? Então vamos clicar aqui em editar tipo, duplicar, e nós vamos chamar, por exemplo, ó, de laje, e vai ter 12 centímetros, vamos chamar de usuário. Tá ok? Vou clicar em ok, editar, aqui vamos ter 0,12, tá? Vai ser a nossa espessura total. Vou clicar em OK, vou dar um aplicar e vou clicar em OK. Vou dar um confirmar, ó, foi criado aqui no caso essa nossa laje, mas a gente precisa subir um pouquinho ela, tá? Porque ela tá vindo para baixo, então a gente precisa, ó, vamos clicar nela. Aqui, ó, a altura do deslocamento eu coloco 0,12 e dou um aplicar, tá? Agora sim, ó, onde termina a nossa parede, começa, no caso, a nossa laje. A nossa laje já está aqui, perfeito. A gente não vai se preocupar com a parte do material agora, mas já estou especificando que é essa laje aqui, no caso, é de 12 centímetros. Ponto importante, Victor, por que fica isso aqui, né? O símbolo de direção do vão da laje, porque nós criamos um elemento estrutural no caso. Eu poderia ter criado também aqui no caso o piso arquitetônico, não iria aparecer essa parte aqui, que entra em um outro assunto relacionado à parte estrutural. Perfeito? Agora nós vamos fazer essas 4 paredes aqui, ó. Nós vamos criar essas paredes aqui para a gente poder estar fazendo esse nosso telhado aqui primeiro, tá? Vamos fazer este nosso telhado, vamos ter a nossa calha e também vai ser bem fácil da gente executar isso aqui. Então a gente vem no nosso nível 2, essa parede aqui a gente vai criar com 2 metros, tá? Vamos vir aqui no nosso nível 2, parede arquitetônica, a gente vai mudar aqui para 2. Vamos pegar linha central da parede, vamos ver se a gente consegue pegar certinho aqui, ó. Legal, é isso que a gente quer, ó. Centro. Aqui no centro. Aqui, ó, vamos ter que pegar de baixo. Perfeito. Até o centro. E aqui a gente fecha. Apertei o ESC uma vez, 2 vezes. Se eu vier no meu 3D, ó, é exatamente isso que eu queria, tá? Essa primeira parte aqui foi criada, que são essas paredes aqui em volta. E agora a gente precisa criar o nosso telhado, tá? A gente precisa criar o nosso telhado, que é esse telhado exatamente aqui que nós temos. Então a gente vem no nosso nível 2, esse nosso telhado fica nessa parte de dentro, e para criar o telhado, a gente vem aqui em arquitetura, nós temos aqui, ó, clica nessa seta, telhado por perímetro. Perfeito? Ele já está no nosso nível 2, a gente vai pegar aqui o nosso retângulo, primeiro clique, segundo clique. O deslocamento, ó, se eu der um confirmar, vamos dar um confirmar nisso aqui. Eu não vou anexar as paredes ainda. Ó como é que iria ficar. Ia ficar isso aqui, tá? Algo estranho. Então a gente precisa clicar, vamos clicar novamente em editar perímetro e fazer as edições certas. Primeiro, o deslocamento da base, essa altura, vamos deixar mais ou menos com 1,50. Vou dar um OK. Ele já vai ficar mais alto se a gente confirmasse, tá? Vamos dar aqui um editar perímetro novamente. Na verdade, vamos deixar com 1,40. 1,40 vai ficar mais interessante.
E aqui a gente precisa colocar a inclinação do telhado. Ó. Vou clicar nessa linha, aqui ó, estou com inclinação, qual que é a inclinação? Aqui eu vou colocar 10%. E as outras inclinações eu vou tirar, eu não quero a inclinação nessas outras partes. Então das outras 3 linhas eu tiro a inclinação. E dou um confirmar. Olha só como é que ficou. Então, já ficou esse nosso telhado. Ficou muito alto, tá? Então a gente ajusta novamente. Eu posso clicar nele. Repare que tá com isso aqui, ó, telhado básico 400 milímetros. Então a gente já pode alterar para esse genérico aqui, ó, de 125. Ó, já vai ficar algo mais interessante. Mas vamos descer um pouquinho mais ainda. Eu vou clicar nesse meu telhado, editar perímetro. E vamos deixar aqui a altura 1 metro. Será? 1 metro vai ficar legal? Dou um confirmar. Perfeito, já ficou mais interessante. Acho que 1,20, né? Editar perímetro. Vamos colocar 1,20. Que a gente vai chegar no valor ideal. Às vezes é teste mesmo, tá? Vou clicar aqui. Perfeito, já está esse nosso telhado criado com este caimento. Repare que é esse mesmo caimento que tem para lá. E a gente precisa criar aqui a nossa calha. Então a calha ela vai vir exatamente neste ponto aqui, tá? E quando a gente cria uma calha, ó, se eu vier aqui em telhado, vou clicar aqui em telhado calha. Ela vai estar, se eu vier aqui em editar tipo, ela vai estar com 0,125 centímetros, no caso, 0,12,5 centímetros. Então a gente precisa deixar esse espaço aqui. Então eu venho no meu nível 2, primeiro a gente pode vir aqui ó, no 3D, preciso selecionar o telhado, perfeito. Venho no meu nível 2, editar perímetro, ó, abrir o perímetro do meu telhado. E eu quero mover isso aqui 1,25, então eu posso utilizar esse comando aqui ó, de deslocamento e colocar aqui ó, 0,125, tá? Quando eu clicar nesse ponto, eu quero deslocar para cá. Perfeito, fiz o deslocamento. Apertei o ESC, essa linha eu posso apagar, essa linha vai fechar exatamente aqui, e essa minha outra linha vai fechar exatamente aqui, eu dou um confirmar. Se eu vier no meu 3D, ó, ficou esse vão aqui, para a gente inserir a nossa calha. Tá? E agora fica muito fácil criar a calha. Eu venho aqui na seta do telhado, telhado calha, já está aqui ó, calha, e eu clico neste meu ponto. Ó, a calha já é criada exatamente aqui, ó, tá? Para fazer o escoamento, claro, da água dessa inclinação do nosso telhado. Então essa é a primeira parte do nosso telhado aqui, perfeitamente concluída. E vamos seguir criando aqui ó, esses outros 2 telhados que a gente vai ter, tá? Tanto esse aqui quanto esse aqui. Então a gente precisa vir no nosso nível 2 primeiro e criar aqui uma parede. Então vamos vir aqui ó, parede arquitetônica, vai ser com os próprios 2 metros, a gente vai criar mais ou menos daqui até aqui, perfeito? Se eu vir no meu 3D, ó, exatamente com isso aqui que a gente vai ficar. Vamos ir no nosso nível 2, ver se a gente já vai conseguir criar o nosso telhado dessa maneira. Depois a gente dá sequência, ou a gente deixa já essas outras paredes aqui criadas, ó, vamos lá. Parede arquitetônica, vamos criar aqui já também. Para a gente fechar por completo, tá? Só essas paredes aqui, ó, vamos deixar, ó, aqui acabou juntando, tá? Por isso que eu não queria essa criação propriamente junta. Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho mais baixo, porque depois a gente vai anexar no topo, tá? E essa outra parede aqui, ó, nosso nível 2, tá? Parede arquitetônica. Ó, criamos ela aqui. Se eu ver no meu 3D, ela está aqui. Vamos deixar ela um pouquinho mais baixa, depois a gente vai anexar também. E aqui a gente pode fechar até o final. Tá? Já vamos ajustar isso aqui. Porque agora eu venho no meu nível 2, telhado por perímetro, pego aqui o meu retângulo e a gente cria propriamente tudo isso aqui. Tá? No caso aqui agora vai ser por fora, tá? Vamos ver aqui, ó, por fora, primeiro clique, segundo clique. Se eu der um confirmar, ó, não anexar, vai ficar estranho, tá? Não é isso que a gente quer ainda. Mas como eu falei, a gente clica no nosso telhado, vem aqui ó, em editar o nosso perímetro e a gente deixa só uma das inclinações, ó. Essa inclinação aqui, a gente vai deixar com 20%, tá? E as demais a gente vai tirar. Então vou tirar essa inclinação. Clico nessa linha, vou tirar também essa inclinação. Dou aplicar e nós vamos dar um confirmar. Não vou anexar topo base ainda, tá? E é com isso que a gente ficou. Só que repare que criou esse telhado genérico. Então vamos alterar já para esse nosso outro telhado aqui, ó, que nós temos genérico 125. O que está faltando? Subir um pouquinho isso aqui, ó, deslocamento da base. Tá? Ele está no nível da base do nosso nível 2. Então vamos subir, por exemplo, vamos ver 1 metro aqui, ó. Na verdade, ó, já ficou perfeito. Então a gente pode até
subir um metro, já ficou legal, tá? Já chegamos no resultado que a gente queria. Se eu quisesse subir mais um pouquinho, poderia até ajustar. Tá? Mas aí ia ficar passando, já não ia ficar interessante. Perfeito? A gente já vai anexar aqui um pouquinho do topo base. A gente pode até passar, se eu quiser, vamos deixar aqui 1,20. Vamos ver aqui no 1,20 se vai passar, talvez um pouquinho menos aqui, ó, 1,10, talvez, 1,10, legal. Perfeito? Depois que a gente criou, a gente precisa anexar as paredes no topo base. Então agora eu clico nessa parede aqui, ó, anexar topo base, e eu clico no meu telhado, já vai ajustar. Clico nessa parede, anexar topo base, clico no meu telhado, já vai ajustar. Clico nessa parede, anexar topo base, clico no meu telhado, já vai, já vai ajustar. Tá? Então, ajustes feitos, aqui eu já fechei um por completo, perfeito. E agora a gente tem que fazer essa nossa outra parte aqui do nosso telhado. Já fizemos aquela parte, faltou essa outra parte. Vamos no nosso nível 2, parede arquitetônica, a gente vai criar com 2 metros, legal. Vou criar essa parede e essa parede. Apertei o ESC 2 vezes. Se eu vier no meu 3D, ó, essa aqui acabou não sendo criada, deixa eu ver. Ó, aqui eu não queria juntar também, tá? Porque a gente vai fazer o ajuste. Então vamos voltar. E aqui a gente cria o nível 2. Perfeito, agora sim. Parede arquitetônica, primeiro clique. Segundo clique, apertei o ESC 2 vezes. Vamos ver, essa aqui já foi criada, tá? Depois a gente vai anexar o topo base. Então vamos deixar ela um pouquinho menor. E aqui a gente pode criar uma outra parede, ó, parede arquitetônica. Vamos criar com por exemplo, 0,50, tá? Só para não ficar junto da outra. Perfeito, ó, veio no meu 3D, era mais ou menos isso que a gente queria, tá? Que nem a gente fez na parte anterior. E agora a gente vem propriamente criando o nosso telhado. Venho no meu nível 2, pego o meu telhado por perímetro, já vou alterar esse material aqui para esse outro material, pego o meu retângulo, primeiro clique, no caso aqui, clique errado. Aqui no caso a gente precisa pegar, ó, exatamente deste ponto. Esse ponto aqui a gente não vai pegar exatamente aqui, ó. Primeiro clique, segundo clique, tá? E agora as inclinações, ó, essa inclinação ó, vamos deixar com 20 e as demais vamos tirar para ver o que vai acontecer, ver se a gente está mexendo certinho, tá? Vamos dar um confirmar, não vou anexar ainda, daqui a pouco a gente anexa, ó. Isso aqui que a gente ficou, tá? Agora eu preciso subir ele um pouquinho, vamos colocar igual ao outro, a 1,10, a gente já testou. Vou dar um aplicar, já ficou legal, já ficou interessante. Só faltou anexar topo base. Então eu clico nessa parede, anexar topo base, clico nesse meu telhado. Clico nessa parede, anexar topo base, clico no telhado, clico nessa parede, clico anexar topo base e clico neste meu telhado, tá? Nós fizemos essa representação bem simples, bem tranquila aqui do telhado, tá? A gente não vai entrar nem nessa aula na parte do sistema de vigas, de criar né, a parte do madeiramento do telhado e tudo mais, tá? Era mais esta representação aqui que eu queria estar mostrando em aula. Um outro ponto importante que a gente não vai entrar na aula, repare que aqui a laje ela fica sempre mostrando um pouquinho na visualização aqui para fora, tá? Isso aqui é um ajuste fino que precisa fazer, precisa descontar 1 centímetro da laje e ajustar a parede para passar e ficar uma coisa só, tá? Mas a gente não vai perder tempo muito nisso nessa aula, porque tem que mexer em todos os perímetros e juntar a parede, tá? Mas já fica essa explicação se você se deparar com algo parecido com isso aí no seu projeto. E aqui na sequência da nossa aula, para a gente fechar, a gente pode estar mexendo nos materiais. Você vê, claro, nesse projeto tem muito mais vida, né? Tem os materiais, pintura, telha, tem tudo muito mais interessante para ficar um projeto realmente bonito. Como nós colocamos, por exemplo, aqui né, no começo da aula, nosso asfalto, colocamos a nossa calçada, nós temos que fazer isso para todas as propriedades e elementos que nós temos aqui no Revit, tá? Isso que vai dar realmente a vida e a gente tem que ir mexendo nos materiais. Antes da gente seguir para essa parte, tem um convite só para te fazer, porque aqui na Expert Curso nós temos o nosso treinamento completo de Revit, que vai desde o básico até o avançado, para você aprender tudo sobre esse programa, tá? São aulas, tem mais de 50 aulas no curso, aulas didáticas, assim como essa que você está vendo, com projeto na prática, que a gente faz todo o passo a passo
muito do que você está vendo aqui tem muito mais lá, a gente consegue ter muito mais aulas e muito mais tempo, né, aplicando a nossa metodologia para te ensinar de fato a dominar e utilizar o Revit. Se você quiser seguir estudando com a gente, tá? Já viu que você gostou da didática, gostou, né, de mim como professor aqui, né, gostou de todas as aulas, o link está aqui na descrição, você pode clicar, visitar nosso site e conferir todo o conteúdo para vir estudar com a gente, tá? Nessa sequência da aula, vamos falar um pouquinho da parte que a gente tem dos materiais, tá? Alguns materiais que nós conseguimos propriamente inserir aqui no nosso projeto. Por exemplo, nós temos aqui os nossos muros. Quando eu clico nesse meu material, nós estamos com essa parede aqui, essa parede básica, 20 centímetros usuário. A gente está utilizando ela até em outros lugares também. Aqui tá uma outra, depois a gente faz a edição. Mas vamos alterar essa aqui, ó, parede básica, genérico, 20 centímetros usuário. Se eu vier em editar tipo, clicar em editar, tem toda a composição da minha parede. Qual seria a maneira mais certa de fazer? Colocar a composição, o que é o elemento aqui dela, tá? Tijolo, bloco, e aí colocar para os dois lados, que tem o chapisco, tem o reboco, tem a pintura e assim por diante. É claro que leva um pouquinho mais de tempo, dá um pouco mais de trabalho. É toda a camada que nós temos aqui deste nosso elemento, desta nossa parede. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar nos 3 pontinhos, eu vou alterar isso aqui para ser uma pintura. Vamos ver se a gente acha a pintura. Será que tem alguma pintura, alguma coisa do tipo? Ó, a gente tem que ver na biblioteca de materiais do Revit o que a gente tem para poder utilizar, tá? Por exemplo, uma pintura branca, alguma coisa do tipo. Aqui ó, tem placa de gesso de parede, tem o gesso já criado. Então a gente precisa propriamente procurar um pouquinho melhor o que a gente quer utilizar. Caso a gente não encontre algo que a gente quer utilizar, ó, por exemplo, eu não estou encontrando aqui uma pintura branca. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada a branca. Uma pintura não tem. Então eu posso vir aqui, ó, procurar pelo material padrão do Revit. Ó, vai ter um material padrão, é esse aqui. Ó. Vou clicar com o botão direito, duplicar material e recursos. Sempre quando eu vou criar um material no Revit, eu gosto de chamar tracinho e vou chamar, por exemplo, pintura. Eu gosto de colocar aqui, ó, usuário. Vou apertar o Enter. Por que eu coloco o tracinho? Porque agora, na minha busca, esse meu material já aparece aqui em primeiro. Tá? Então é isso exatamente o que nós temos. E aí tem coisas que eu posso mexer aqui ó, na parte dos gráficos. Eu posso colocar, por exemplo, uma coloração branca. Vamos supor que é uma pintura branca, tá? Vou clicar em OK. E aqui na aparência, para eu mexer esse material, eu tenho que clicar sempre aqui em duplicar este recurso. Tá? E agora eu posso mudar, eu quero que seja uma coloração branca, por exemplo, da pintura. Então eu faço algumas alterações no meu material, dou um aplicar, dou um OK. Agora está como essa pintura, dou um OK, dou um aplicar, dou um OK. Olha como já vai mudar os elementos que estão, no caso, com este meu material. Tá? Então se trata um pouquinho exatamente disso que nós temos. Vamos ver se a gente... Vamos supor que a gente tem uma cor. Né? Vamos colocar uma outra coloração aqui nessa parte aqui, nas paredes que a gente tem propriamente da nossa casa, na externa. Está mais para efeito da nossa visualização. Então esse elemento que a gente tem, essa parede básica, genérica, que a gente pode até alterar ela. Vamos editar tipo. Vamos alterar ela mesmo, tá? Não tem problema. Normalmente eu gosto de duplicar. Então a gente viria aqui em editar tipo. Ó, duplicar eu posso chamar, por exemplo, aqui ó, parede. Vamos chamar de paredes. 20 centímetros usuário, tá? Vamos duplicar que fazer a coisa certa já. E aí eu venho aqui em editar e nesse material aqui eu tenho que editar e colocar, não sei, talvez uma cor que eu quero. Vamos ver se tem alguma cor aqui disponível, né? Às vezes aparece alguma coisa interessante. Se não, eu posso pegar, ó, vamos supor, eu quero pegar o meu padrão de novo, eu faço a mesma coisa. Eu pego o meu padrão, botão direito, duplicar material. Eu vou chamar, por exemplo, cor, talvez, vamos pegar uma cor, vamos pegar um creme, tá? Vamos tentar pegar uma cor bem próximo do creme, alguma coisa do tipo, tá? Se for interessante, não, um cinza, alguma coisa, perfeito. Cliquei em OK. Quando eu ver o meu material, ele já vai estar exatamente aqui, ó, essa é a minha cor. Venho aqui em gráficos, posso escolher uma cor que eu quero, a gente pode escolher uma cor que a gente quer, né, para essa nossa casa. Tem que ver se vai dar para pegar alguma cor diferenciada, se não vai ficar muito estranho, tá? Mas aí a gente pode tentar achar algum... Vamos pegar uma cor já pronta e fica mais fácil. Ó. Por exemplo, aqui tá bem complicado. Vamos pegar essa cor aqui, acho que vai ficar legal, tá? Esse é um tom de azul. Vou clicar em OK, venho aqui em aparência, duplico esse meu material, tá? Na cor, eu vou pegar essa mesma cor, vou clicar em OK, vou dar um aplicar e vou dar um OK. Vou dar um OK, vou dar um aplicar, vou dar um OK. Ó, vou reparar, ó, não ficou tão interessante, tá? Opa, não ficou tão interessante, tá? Ficou muito chamativo, mas, ó,
a gente vê aqui, está propriamente mais puxado para a cor branca, para o cinza. Então faria mais sentido, tá? Vamos voltar aqui, ó, nesse nosso 3D. Esse meu material, então, ó, não gostei da cor, venho em editar, não tem problema. Vou em editar, edito essa cor aqui, ó. Botão direito, renomear, vamos chamar de cor branca. Vamos chamar de cor branca, como se fosse uma pintura. A gente pode utilizar até a própria pintura. Vamos utilizar a própria pintura para não perder tempo? Vamos utilizar a própria pintura. Legal, vou dar um OK, vou dar um aplicar, vou dar um OK. Agora já ficou nessa coloração. E aí eu tenho que pegar as outras paredes aqui que a gente tem, ó. E no caso, colocar na que nós criamos, ó, genérico 20 centímetros usuário. Ó, essa aqui, vamos ver qual que tá essa aqui? Perfeito, paredes 20 centímetros usuário, tá? Então é essa aqui, ó. Tá aqui, ó, paredes 20 centímetros usuário. Agora sim vai começar a mudar. E aí eu precisaria selecionar tudo que a gente tem, tá? Pelo 3D ou pela minha vista. Talvez por aqui ficaria até mais fácil. E aí eu venho selecionando e altero, por exemplo, aqui, ó, para paredes 20 centímetros usuário. Você já está vendo que é uma coisa um pouquinho trabalhosa, mas dá diferença aqui no projeto, tá? Conforme a gente vem selecionando, ó, paredes 20 centímetros usuário. Teria que selecionar as internas também, tá? Embora a gente não consiga ver, né? Deixar tudo do mesmo formato e a gente vem editando, ó, tanto por fora quanto por dentro. Já deu para pegar um pouquinho, né, do que seria essa parte, mas vamos fazer por completo. Nós estamos aqui nessa nossa aula completa. Essa partezinha faltou aqui, ó, parede 20 centímetros. Se a gente vier no nosso 3D, ó, a gente já consegue ver que vai alterando propriamente para essa coloração branca. E aí, como eu falei, eu tenho que selecionar todas as paredes, no caso, né, como a gente editou um outro material, e vir fazendo essa edição. Por isso que é sempre importante, desde o começo do seu projeto, você ir vendo o que você está fazendo com as suas propriedades para, né, perder menos tempo, por exemplo, com essas edições aqui que eu estou fazendo. Ó, pessoal, aqui deve ter dado até... Ah, não, tá aqui, ó. Perfeito. Tá, devo ter até acabado modificando alguma coisa, né, na nossa edição, mas não tem problema. Ó, no nível 2 eu tenho essa parede aqui, ó, então acho que é essa aqui, ó. A gente não conseguiu mudar, talvez. Aqui, ó. Perfeito. Com o Tab você consegue estar fazendo essa seleção. Já deu para pegar. Como eu falei, essa parte da laje, muitas vezes você tem que recuar a laje, tem que fazer uma edição, editar o limite dela, recuar um pouquinho para não ficar dando esse erro de visualização, tá? Fica até uma tarefa aí para casa para você poder fazer depois com um pouquinho mais de calma, tá? Victor, como que a gente faz isso? Eu teria que clicar nela, editar limite, e aí no meu nível 2 vai ter o limite aqui da minha laje. Vamos fazer só essa frente aqui, ó, essa parte aqui, ó, e aí eu tenho que jogar um pouquinho para trás, ó, pouca coisa. Ó, tem que clicar nela, jogar o mínimo possível, fazer o ajuste das outras, dou um confirmar. Quando eu vier no meu 3D, eu vou ver que vai ficar faltando um pedaço aqui, tá? A gente poderia juntar essas paredes, mas repare, ó, que já corrige propriamente a visualização que a gente tem, tá? A gente pega a parede de cima e bate junto aqui com a de baixo para fechar, tá? Ó, dessa maneira a gente corrige esse erro de visualização que nós temos na laje, que fica aparecendo, e você pode fazer isso para os demais também, tá? Então isso aqui a gente já modificou, e se eu quiser colocar um piso, a gente pode criar um novo piso também, tá? Ponto importante, quando a gente quer uma visualização interna, ó, eu posso vir no meu 3D e ativar aqui, ó, a caixa de corte. Quando eu ativo a caixa de corte, eu consigo clicar nas extremidades e estar visualizando isso aqui, ó, muito mais interessante. Por exemplo, esse nosso piso aqui, ó, da sala e da cozinha. Nós estamos com esse piso genérico 5 centímetros. Vou clicar aqui em editar tipo. Tem aqui, para você poder baixar, um material que eu deixei. Então a gente pode vir aqui em editar, ó, por categoria, esse material. A gente pode pegar aqui, no caso, o nosso padrão. Vamos criar um outro tipo de piso, tá? Separei justamente nessa parte da aula. Tem o nosso padrão, botão direito, duplicar material. E nós vamos chamar de mármore, tá? Eu deixei um mármore selecionado. Usuário. Okay? Esse material aqui que nós estamos editando, no caso, no momento. Perfeito? Nos gráficos a gente pode escolher qual cor que a gente quer. Se eu quiser dar um destaque, colocar uma outra cor até mais chamativa, não tem problema, tá? Não vou deixar muito, vou deixar um cinza mesmo.
aqui na aparência que pega. Eu vou duplicar esse meu material. E aí, qual que é a cor que eu quero que apareça? Vamos pegar esse mesmo cinza, perfeito. Mas aqui tem a imagem, aí você pode carregar uma textura, uma imagem aqui. Tem no material para baixar da aula essa imagem que eu deixei, que é essa aqui, ó, do nosso mármore. Ó, o nosso mármore vai estar aparecendo. Quando eu clico, ele aparece exatamente aqui, ó. Então, a gente tem tanto o deslocamento quanto a posição. Ó, o tamanho, tá? 0,30 por 30. Vamos colocar um mármore de 60, né? Como está no enunciado. Eu posso alterar o tamanho, ele já vai se ajustar. Dou um aplicar, dou um OK. Se eu der um OK, der um aplicar, der um OK, a gente já vai ter essa alteração. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Ó, cliquei, já tá como esse piso, esse meu piso genérico. Perfeito, ó, 5, ó, dando zoom eu consigo ver, ó, colocando no realista e dando zoom, a gente consegue ter essa visualização mais interessante. Olha só o aspecto aqui do mármore, olha o aspecto aqui da parede. Se eu colocar em cores consistentes, vai mostrar o cinza que a gente tinha escolhido, tá? Então é para efeito de visualização. E aí com a caixa de corte eu posso voltar. Então repare como é um trabalho minucioso, realmente, para ir mexendo nos materiais da parede, para ir mexendo em vários materiais que a gente tem. Tá certo? Ó, o que ficou faltando? Essa parede aqui, vamos alterar, né? Pra gente fechar essa nossa aula aqui com chave de ouro. Então aqui vou alterar também, parede 20 centímetros. Opa! Perfeito, a visualização já mudou. A gente não vai se prolongar muito mais nessa parte dos nossos ajustes de material. A caixa de corte, ó, depois que eu fiz os ajustes, eu posso vir aqui e desativar se ela me incomodar. Então ela vai sumir e não vai aparecer propriamente mais no meu 3D. Vamos só mudar aqui o nosso telhado, então. Ó, quando eu clico no meu telhado, a gente está com esse nosso telhado básico. Eu posso clicar em editar tipo, duplicar e vou chamar, por exemplo, aqui telhas. Vamos chamar de telhas usuário. Perfeito? Vou clicar aqui no caso em OK, vou clicar em editar e no material a gente pode buscar alguma telha. Vamos ver se tem alguma telha aqui interessante. Ó, descendo um pouco mais, tem essa aqui, ó, telhado azulejo. Perfeito, é essa mesmo que a gente vai usar. Vou dar um OK, vou dar um OK, vou dar um aplicar, vou dar um OK. Ó, aqui já mudou então a representação, tá? Ó, se eu clicar nesse outro telhado, alterar para esse meu telha do usuário, perfeito. Esse meu outro telhado, alterar para telhas usuário. Mas se você falar, Victor, pô, não ficou tão interessante a visualização ainda, né? O que a gente pode fazer? Eu posso clicar novamente, editar, editar. Nesse meu material, telhado e tudo mais, a gente pode vir aqui, ó, na aparência dele. Quando eu clico, repare que ele vai estar aqui, ó, composição aqui, ó, tamanho da amostra, 1,20 e pouco. Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu posso. Ó, quero colocar 2. Vamos lá, 2, vou dar um aplicar, vou dar um OK. Vou dar um OK, aplicar, dou um OK. E aí eu vejo, ó, melhorou a visualização, não melhorou? Eu consigo estar mexendo propriamente naquilo que nós temos, tá? Então, feito essas alterações aqui, ó, pessoal, nós chegamos num resultado muito interessante, tá? Nesse nosso modelo aqui, nesse nosso projeto que nós estamos fazendo aqui dessa nossa casa popular. Como eu falei, tem mais uns ajustes que eu já mostrei como é que faz aqui da laje, vai ficar a tarefinha para casa e para quem quiser fazer, tá? Aqui foi uma parte da modelagem que eu acabei puxando para frente, tá? Mas não tem problema, provavelmente você não fez isso, a sua modelagem está perfeitamente correta e a gente tem essa nossa casa. Quais são outros passos que eu poderia fazer e seguir aqui? Eu teria que inserir diferentes famílias para colocar, por exemplo, a minha mesa, o meu sofá, meu fogão. Tudo isso são famílias que nós temos para realmente complementar o projeto. Então você vê que a aula provavelmente dobraria de tempo para a gente seguir fazendo isso aqui, tá? Mas nessa aula já deu para pegar bastante coisa. Eu poderia criar um outro piso aqui também, ó, fazer um cimentado todo nessa parte para não ficar essa topografia de grama. Poderia estar fazendo um único piso de toda essa minha criação aqui também. Perfeito, colocar uma pedra, colocar alguma outra coisa do tipo, seria algo muito, muito interessante também, tá? Mas de qualquer maneira, eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha conseguido aprender um pouquinho mais de Revit. E eu já quero reforçar, porque aqui na Expert Cursos nós temos o nosso curso completo de Revit, vai desde o básico até o avançado. Tem muitas videoaulas para você aprender a utilizar esse programa da maneira correta. A gente consegue até com um pouquinho mais de calma, né, ter várias aulas específicas de cada um dos assuntos, a nossa metodologia Expert Cursos para você aprender a utilizar o Revit. O link do nosso site está aqui na descrição. Tenho certeza que você vai gostar do nosso curso, você vai aprender Revit, vai poder
fazer o curso, conquistar o seu certificado de conclusão, colocar no seu currículo, ser muito mais competitivo em uma vaga de estágio, em uma entrevista de emprego e principalmente aprender a utilizar essa ferramenta. Você deu para ver durante essa aula que tem bastante coisa, não é algo tão simples assim, mas fazendo uma aula passo a passo com a didática, tenho certeza que fica muito mais tranquilo. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!